Sabe por que não traduziram o título de Mare of Easttown, que seria Mara da Cidade do Leste? Porque aí a HBO ia ter que pagar a Mara Maravilha como dubladora. Pra passar no seu Natal, logo após da piada do pavê. Ai, gente, é isso. Essa é a hora de me apresentar, mas tem dias que a gente tá que nem a Rihanna, dizendo What's my name? Oi, gente, sou o Rafael Coutinho, esse aqui é a estante do tio Coutinho e a gente tá falando sobre Emmy Awards e nessa primeira parte a gente tá falando sobre os indicados a roteiro em minissérie e hoje a gente vai falar de Mare of Easttown, essa série da HBO. E essa é uma série policial, dessas bem tradicionais mesmo, mas que acompanha a Mare, que é uma detetive dessa cidade, Easttown, é por isso que chama Mare of Easttown, porque ela mora em Easttown. Ainda bem. Cidade do Leste, Cidade do Leste. A nossa Juiz de Fora, capital de Minas Gerais. Belo Horizonte. Belo Hills. E aí a gente acompanha a Mare, que ela tá tentando resolver dois casos paralelos. Um do desaparecimento de algumas garotas, inclusive de uma amiga próxima dela, e o outro de um assassinato que acontece. Mas tem todo um conflito porque a cidade que conhece ela há muito tempo, né, uma cidade pequena que todo mundo se conhece, começa a duvidar da capacidade dela de resolver esse caso, principalmente por ela ter passado por um trauma recente. E essa é uma dessas típicas séries de TV que trazem grandes estrelas do cinema, que nesse caso a Kate Winslet, nossa eterna Rose do Titanic, Rose, que ganhou o Oscar por O Leitor, e o Guy Pearce, também, que é mais uma participação especial, que aparece pouco, né? E antes da gente falar dessa série, do roteiro dessa série, porque que ela foi indicada, você vai fazer o quê? Curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho, que eu sou detetive que nem a Mare, eu vou saber, tô bolado aqui. E aí, pensando assim, o roteiro, é curioso pensar assim, essa indicação, porque não tem nada muito original, né? Aquela série típica de investigação que tem a vida do investigador entrelaçada com o caso, mas ela é muito bem executada. E a Mare, que é essa personagem que conduz a história central, né? Ela tá tendo título, ela é essa típica personagem assim que resolve a vida de todo mundo, resolve os problemas assim da cidade, mas quando é pra resolver os problemas da própria vida dela, ela dá uma fugida. Eu também. Ela é viciada em trabalhar. Tem até uma cena assim com o terapeuta, né? Com a terapeuta que ela fala isso. Não, eu trabalho para não ter que lidar muito com a minha vida, né? Até uma coisa engraçada esse recurso assim, de roteiro, que hoje em dia, para ser verossímil, você precisa que a pessoa vá no psicólogo. Porque às vezes fala assim, gente, psicólogo para essa pessoa, resolvia. Que nem romance do século XIX, teste de DNA no ratinho. Teria Dom Casmurro se tivesse o ratinho? Não teria Dom Casmurro se tivesse o ratinho. Então, você que aí, reconheça a relevância cultural do ratinho, Carlos Massa. Principalmente porque você tá lá vendo a sua televisão e vem um rapaz. Então, 1, 2, 3. Ou um epa! É isso, cara. Isso é a cultura se construindo, assim, mostrando a sua... Fico até emocionado de falar disso. E essa é uma história tão tradicional, assim, que a gente pode até fazer referência à tragédia grega, a gente já falou disso em algum outro episódio, da história ser a própria história do personagem. Mas uma outra referência clássica, assim, que dá pra trazer é a de Antígona, porque em Antígona existe essa grande oposição entre o direito privado e o direito social, porque Antígona reivindica o direito de velar o seu irmão, sendo que ele é um excomungado do reino, né, pelo Creonte, e tem essa oposição que é a vontade divina, que é o direito inalienável de qualquer pessoa. Só que em Mare of Easttown, eu diria que seria uma Antígona ao contrário, porque não se trata do direito, se trata do dever. Qual que é o dever social que se tem e qual que é o dever particular que se tem? Que dever que você tem consigo mesmo e que dever que você tem com os outros? Qual que é o dever que você tem com os outros? Eu acho que é de clicar e curtir, é de se inscrever. Porra, tudo isso? E aí isso é muito interessante como é trabalhado na série, até no desenvolvimento todo, porque é uma oposição que ao mesmo tempo é questionada o tempo todo. Ela é realmente uma oposição? É possível realmente separar o que é particular do que é social? Bom, assim, eu acho que o que a série mostra é que não dá, mas depois a gente vai explicar por quê. Mas de repente é como pensar assim num rosto, né? Se eu tô mostrando o meu rosto aqui, esse é um lado do meu rosto. Se eu tô mostrando o meu rosto aqui, esse é outro lado do meu rosto. Mas as duas partes do meu rosto fazem parte do meu rosto. Quê? E aí, não sei se tá fazendo sentido isso mais. Ou se eu já estou viajando o suficiente e agora ninguém mais vai ver Mare of Easttown, desculpa HBO. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
E aí, na evolução dessa personagem, dessas questões sobre o dever e o dever com a família e com as pessoas no geral, vai evoluindo em vários aspectos na série. A gente tem bem lá no início uma cena em que a Mare vai confrontar o ex-marido. E aí, nessa cena, o que a gente vê, na verdade, é primeiro uma desconfiança de pensar assim, será que ela tá deixando uma mágoa passada interferir na investigação do caso, de pensar que o marido tivesse envolvido ali no crime, ou na verdade ela tá sendo genuína, né? So you knew her more than you're letting on, huh? Yes, but we could have this conversation a different way. What different way? I'm investigating her murder. Or not when Faye's son is here, who Excuse just me? got here from California. What's going on? Depois a gente vai ver que isso é bem um traço da personagem, de fazer o que ela acredita, independente com quem. Mas isso se revela com outros exemplos. E aí é muito curioso que mais pro meio da série a gente tem aqueles momentos em que a personagem fica contraditória, que é ótimo, fica ambíguo, principalmente no diálogo que ela tem com a Nora, com a ex-Nora. E aí o que a gente vê nesse diálogo, na verdade, é a Mare deixando essa mágoa transparecer e usando do poder que ela tem para interferir na vida pessoal dela, para trazer benefício para ela. So if we go to court, I'm gonna tell the judge that you're an unfit mother, and that you have psychotic breaks, and that you can raise a fucking kid to save your life, and that you see ghosts in the trees, and you fucking talk to people who aren't fucking there. I'll tell the judge fucking, you know, that I'm taking on medication shit when you now, were and pregnant. I haven't had an episode in 16 months, and he's my son, goddammit! Mine! Not yours! Que pena. O que é uma coisa muito curiosa, assim, para se pensar, né? De como, por uma coisa que ela quer muito, como ela age mais emocionalmente, né? Que seria a perda de uma pessoa. E a série toda é sobre perda de pessoas queridas, né? Por as mães que perderam as filhas que foram sequestradas, a própria jovem que foi assassinada também. E ela se colocando nesse lugar age de uma forma um pouco mais passional. O legal da Mare é que ela é uma babaca, ela é escrotaça, assim, só que ela faz o certo. E ela faz o certo e às vezes ela é babaca por causa disso. O certo é o certo, foda-se quem é você. E aí também a gente tem o momento em que ela tem o distintivo dela suspenso, mas mesmo assim ela continua a investigação por saber que ela se ausentar daquilo por uma questão burocrática, né? Ela afetaria a vida de outras pessoas. Aquele dever precisava ser cumprido. Então aí tem essa faceta muito valorosa dela, ao mesmo tempo que tem ela contraditória, sendo muito passional, que dá muita riqueza assim pro personagem. E essa característica dela, desse senso de dever, apesar da contraditoriedade dela, apesar de quando é com ela ser mais passional, que é possível e deixa crível o desfecho da história, que ela aplica o dever dela, ela aplica a justiça a quem é o culpado do crime, que inclusive assim é bem surpreendente quem é o culpado do crime. E aí acaba assim que essa série, ela própria, né, a Mare, ela passa por situações em que ela tá num lugar muito parecido com as pessoas que ela tenta ajudar, com essas pessoas que perderam outras pessoas, e aí ela tem que se colocar no lugar, apesar dela ser uma responsabilidade, uma autoridade assim no assunto, mas essa sensação também é colocada pra gente que assiste, que em vários momentos a gente pensa, se fosse eu faria isso? Principalmente no desfecho, se fosse eu faria isso? É um pouco complicado, mas é uma inquietação que a própria série joga pra gente e deixa a gente pensando por um tempo, o que é uma coisa maravilhosa na escrita de um roteiro. E acaba também assim que isso de agir corretamente, a série aponta muito para uma questão que é central nela, que é de como lidar com consequências, como agir depois de um trauma, como que a vida continua depois de um abalo, porque às vezes a nossa ideia, o nosso instinto é proteger as pessoas que a gente gosta ou nós mesmos de situações conflitantes. Isso é muito bonito, até com um grande desfecho assim, da série, que é uma cena visualmente bonita de se ver, da Mare finalmente lidando com a perda do filho dela que morreu.
E aí, você vai torcer pra Mare of Easttown no Emmy? Mare of Easttown tá na HBO Max. E não deixa de se inscrever no canal, dar o seu like, tem muito mais conteúdo aí sobre o Emmy vindo aí. Vem aí, por favor, vem aí. Pelo amor de Deus, vem aí. E, pelo amor de Deus, até a próxima instante.